Irmãos, o título da pregação de hoje é Devemos estar vigilantes. Amém? Essa palavra é uma palavra de despertamento para a igreja despertar, para a gente ter temor e tremor diante das Escrituras Sagradas. Nós vamos aprender um pouquinho sobre a importância de vigiar e por que nós devemos permanecer vigilantes, por que nós devemos estar vigilantes o tempo todo. Amém? Se nós formos procurar o significado da palavra vigiar, vocês vão ver que é o mesmo que observar com atenção, estar atento. Então, primeira coisa, irmãos, tudo que a gente for fazer nas nossas vidas, seja em condições favoráveis ou condições desfavoráveis, irmãos, estejamos vigilantes. Como foi falado, estejamos atentos, observamos com atenção tudo aquilo que nós vamos fazer. Porque o inimigo das nossas almas, ele trabalha nos detalhes, procurando uma brechinha para que ele possa ter acesso às nossas vidas. Por isso que nós temos que estar vigilantes. Eu me recordo aqui, quando começou os cultos na casa de oração, eu me recordo em época de Santa Ceia, quando nós iríamos preparar a Santa Ceia, cada um levava um utensílio da casa, lembra disso? Então, às vezes um levava as frutas, outro levava a cumbuquinha onde ia ser servido o pão asmo, os outros o suco da uva. E depois de um tempo Deus foi revelando para nós, aos detalhes, ao inimigo como ele age no detalhe. Tudo que tem na casa do Senhor é consagrado a Ele, não pode sair de lá. Então eu lembro que depois que Deus revelou isso, a igreja hoje ela tem tudo, até a caneta que está aqui, ela tem que ser consagrada ao Senhor, ao detalhe. Se eu vim com uma caneta lá de fora aqui para escrever, eu estou errando, porque essa caneta faz parte da casa do Senhor, ela é consagrada ao Senhor. Então o inimigo ele trabalha nos mínimos detalhes, amém, irmãos? Agora olha que interessante, pega nesse mundo que nós vivemos aqui, quando a gente fala em vigilância, qual que é a função de um vigilante? Às vezes a pessoa contrata um vigilante. Qual que é a função que a pessoa contrata um vigilante? Como foi falado lá, porque ele tem que estar atento o tempo todo, tem que estar observando com atenção para quê? Para que o ladrão, para que não adentre naquele lugar onde ele está sendo vigilante. E vocês sabem que o ladrão, se ele precisar matar para roubar, ele mata. E quem veio para matar, roubar e destruir? E se precisar destruir para roubar, ele também destrói. No mundo espiritual é a mesma coisa. Só que nesse mundo aqui nós podemos contratar um vigilante para ficar na nossa casa. Só que a Bíblia diz também que se Deus não guardar, em vão guarda a sentinela, né? Mas nas nossas vidas, os vigilantes somos nós mesmos. Então nós temos que estar vigilantes para aquele que veio roubar, matar e destruir também não tenha acesso às nossas vidas. Do mesmo jeito que nesse mundo terreno, o ladrão não tem acesso àquela vida. Por isso, irmãos, sempre que nós pecamos, não perca tempo. Peça perdão. Peça perdão depressa. Porque pela graça nós somos justificados. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Uma maneira de nós nos mantermos vigilantes é reconhecer que nós fomos pecadores. Pecou, pede perdão. Não fica teimando com aquilo. Então nós vamos aprender, através da palavra de Deus, alguns pontos que nós temos que vigiar. Nós vamos aprender a vigilância diante das tentações, nós vamos aprender a vigilância diante do que sai das nossas bocas, nós vamos aprender a vigilância diante dos nossos pensamentos e depois nós vamos aprender um pouco, através de algumas passagens na Bíblia, por que nós devemos nos mantermos vigilantes sempre. Amém? Mateus 26:41, versículo bastante conhecido, diz assim, ó: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, a Bíblia ela é bem clara quando ela fala assim, ó: vigiai e orai.
Em outras palavras, não adianta nada eu vigiar se eu não orar. Mas também não adianta nada eu orar se eu não vigiar. Não é um ou outro, é um e outro. Só que a Bíblia nos deu uma ordenância. O que vem primeiro? Vigiar e depois orar. Por exemplo, adianta eu orar clamando para que eu não caia em tentação, se eu vou em lugares onde me instigam a carne e me leva à tentação? Eu estou vigiando? Adianta eu orar para que Deus tire um vício da minha vida, se eu estou frequentando lugares onde aquele vício está o tempo todo lá florescendo também? Eu estou vigiando? Pois é, adianta eu orar clamando o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, em lugares onde Ele não se faz presente, em mesas de escarnecedores? Adianta? Eu estou vigiando aonde eu estou levando? Onde eu estou indo? Então, irmãos, neste caso, nós só estamos orando, mas nós não estamos vigiando. E quando a gente não vigia, o que prevalece é a carne. E como foi falado lá, ó, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E esse que é o problema, irmãos. Quando nós oramos que está a carne prevalecendo, a nossa oração não passa do teto, sabe por quê? O que prevalece na oração é os próprios interesses. E a Bíblia diz que o amor não busca os seus próprios interesses. Amém, irmãos? Então, irmãos, quem age, irmãos, pela carne é aquele que vive aquela fé emotiva. Sabe aquela fé do coração? O coração é volátil, o coração é corruptível, é enganoso. Então, quem vive pela carne, a fé é emotiva. Já quem vive pelo Espírito, a fé é racional. Quem vive pela carne, irmãos, escuta homens, como a irmã acabou de falar aqui para nós, que ela sacrificava o que o homem falava que era para fazer. Mas quem vive pelo Espírito, irmãos, segue o que está escrito, não segue homens, não. Amém? Então, irmãos, primeira coisa que nós temos que fazer: vigiai, sejamos vigilantes diante das tentações, irmãos, para que as nossas orações possam ter respostas. Porque se a gente não vigiar antes de orar, a oração não passa do teto. Amém? Glórias a Deus. Aí Salmos 141, 3 diz assim: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Irmãos, é de extrema importância que nós vigiemos tudo quanto nós falamos. Porque a boca fala tudo que está no nosso e o coração é enganoso. Uma palavra errada na hora errada pode causar danos tanto para a nossa vida quanto a vida do nosso próximo. Então o conselho, irmãos, é diante de situações de adversidades, situações desfavoráveis. Para e pensa antes de falar. Pare e medita o que você vai falar. Porque a Bíblia também nos ensina que quando nós falamos demasiadamente, ela usa esse termo, nós estamos sujeitos a pecarmos. O que é demasiadamente? Quando nós falamos muito. Em Provérbios 4, 23, 24 diz assim, ó: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Olha como é tratado o que sai das nossas bocas se nós não vigiarmos, irmãos. Falsidade e perversidade. Se nós não vigiarmos o que nós vamos falar, o que sai da nossa boca, Deus trata como falsidade e perversidade. Então, irmãos, sejamos sempre vigilantes no que nós formos falar. Porque pensa bem, se nós não somos capazes de proferir algo que leva a vida a uma pessoa, você acha que essa pessoa que não é capaz de fazer isso, ela vai ter vida dentro dela? Não vai. Agora, se ela profere algo que leva a pessoa à morte, que se desfalece, o primeiro que está morrendo e desfalecendo é ele que está pronunciando aquilo diante daquela pessoa. Em Tiago 3,6 diz assim, ó: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno.
Irmãos, ele é bem claro aqui, se nós não vigiarmos, o que vai sair das nossas bocas é iniquidade, e iniquidade leva para o inferno. Glória a Deus. Vigiemos o que nós vamos falar. Glória a Deus. Então lembra que nós falamos, nós vamos falar sobre vigilância diante das tentações. Nós vamos falar sobre vigilância diante do que sai das nossas bocas. E agora nós vamos falar de vigilância diante dos pensamentos. Em Salmo 139, 23, 24, diz assim, ó: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Glória a Deus. Tá aí outro pontinho que nós temos que vigiar, é o nosso pensamento. Guarda algo, irmãos. Se a gente pegar o que a gente está pensando, colocar em prática, aquilo se torna realidade. Glória a Deus. E muitas vezes a gente pensa algo que não é bom diante de Deus. Muitas vezes a gente pensa algo que não é bom diante de Deus. Glórias a Deus. Por isso, nem tudo aquilo que nós pensamos nós devemos fazer, nós devemos falar e muito menos praticar. Glória a Deus. Nós devemos nos esforçar, irmãos, para nós termos apenas pensamentos que agradam a Deus. Porque a Bíblia diz também que Ele sabe o que nós pensamos. Ele diz que antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, Ele sabe o que a gente vai falar. Você acha que Ele não sabe o que a gente está pensando? Glória a Deus. Entendeu? Então vigiemos, irmãos, para que os maus pensamentos não se acheguem em nossos corações. Olha que interessante, ó. A Bíblia não fala que nós temos que ser imagem e semelhança de Cristo? E olha os pensamentos que Cristo tem de nós, ó, Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, se nós temos que ser imagem e semelhança dele, nós temos que pensar como ele pensa. Amém, irmãos? Diante destes cenários que a gente acabou de meditar um pouco, vigiar diante da tentação, vigiar do que sai das nossas bocas e vigiar os nossos pensamentos, tem um versículo bastante conhecido em 1 Pedro 5,8 que diz assim, ó: sede sóbrio, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, o inimigo das nossas almas, ele tem um aliado muito grande com ele, se chama tempo. Aqui ele fala que o inimigo está ao nosso derredor, o tempo todo ao nosso derredor. Então o aliado dele é o tempo. Ele não tem pressa, ele fica o tempo todo ao nosso derredor esperando uma tentação nas nossas vidas, ou seja, ele fica o tempo todo esperando uma brecha para ter legalidade para tocar nas nossas vidas. Por isso que ele fala vigia. Vigia, irmãos. Vocês já ouviram falar assim? Nossa, aquela pessoa tinha 10, 15, 20, 30 anos de evangelho, saiu porque bastou, irmão, uma situaçãozinha desfavorável na vida dela, para o inimigo entrar. E às vezes naquele momento não teve força para sair daquela situação. É onde o inimigo aproveita. Então vigiemos, irmãos. Glórias a Deus. Sempre lembrando que para o inimigo tocar, é lógico que tem a vontade permissiva de Deus, né? A gente tem como exemplo a vida de Jó. Deus deu um limite. Até aqui você pode tocar. Mas, irmãos, quem cria situações para o inimigo tocar em nossas vidas somos nós mesmos. Porque o livre-arbítrio é nosso. Amém, irmãos? Agora, nós vamos meditar um pouquinho. Por que nós temos que nos manter sempre vigilantes? Eu peguei algumas passagens na Bíblia, irmãos, que servem para despertamento do que nós temos passado nos dias de hoje, do que nós estamos vendo nos dias de hoje, para ver se gera em nós um pouco de temor e tremor diante da salvação das nossas almas. Amém? Mateus 24, 4, 13 diz assim, ó: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engana, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvires de guerras e de rumores de guerras.
Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. De tudo isso que a gente ouviu falar aqui, muitas coisas já estão se acontecendo. Amém? Porém, irmãos, tem um versículo aqui que diz assim, ó: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Qual que é o sintoma da iniquidade, irmãos? É acabar com o amor. E guarda algo, não existe evangelho sem amor. Quais são os 2 primeiros mandamentos e maiores mandamentos que nós temos na Bíblia? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti, ao amor. Existe evangelho sem amor? Então, irmãos, quando tudo isso aqui começa a acontecer, é o princípio da volta do nosso Senhor Jesus. Por isso nós devemos estar vigilantes. Quando o amor se esfria, irmãos, você vê pai contra filho, filho contra pai, pai matando filho, filho matando pai. Se ouve cada coisa hoje em dia que você não acredita. Amém? Outro versículo que fala para que nós estejamos vigilantes, Mateus 24, 32, 37, diz assim, ó: aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros. Tenros significa jovens, pequenos, né? E brotam folhas. Sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Então, primeiro ele fala que tem que acontecer tudo aquilo que a gente leu no versículo anterior. É o que a gente vê no dia a dia, que realmente é o que está acontecendo. Mas ele faz uma associação para nós sabermos da vinda do Senhor Jesus, irmãos, para saber quando o verão está próximo. Então, ele fala que tem sinais. O sinal do verão próximo, ele fala que são ramos tenros e folhas que brotam. Já o sinal da vinda do Senhor Jesus, se você for procurar nas Escrituras Sagradas, diz assim, ó: o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potentes do céu serão abaladas. Irmãos, olha que interessante, tanto no versículo anterior quanto nesse versículo, o que ele está nos mostrando, nos alertando do que está acontecendo no dia de hoje, e o que vai acontecer não é novidade. Porque ele já está falando como vai ser. E tem que acontecer para que as Escrituras se cumpram. E olha que forte isso aqui, ó. E como foi nos dias de Noé. Vocês sabem quantas pessoas foram salvas na época de Noé? 8 pessoas. Vigiemos, irmãos. Porque a porta é estreita. Muita gente brincando de Deus, brincando de evangelho. Confessa o Senhor da boca para fora. Lembra que nós falamos no começo? Com Deus não se brinca, com Deus não se zomba. Outra passagem, irmãos, também conhecida para que nós tenhamos temor. Mateus 25, 1,13 diz assim, ó: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo,
e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-vos para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabei o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, guarda algo. O que é o azeite, irmãos? O que é o azeite? O azeite é entendimento, o azeite é espírito, é unção, é obediência, é a vida no altar, irmãos. Quando nós não temos o azeite, a nossa lâmpada está apagada. A lâmpada é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, lembra? E luz para o meu caminho. Faz 3 perguntinhas, irmãos, para nós aqui hoje. Como está a nossa lâmpada? A gente tem azeite? A gente tem a vida no altar? A gente tem unção? A gente tem obediência, que é o que a gente está falando? Aonde nós temos ido buscar azeite? Aonde nós temos ido buscar o entendimento? Realmente tem azeite? Até outrora nós lembra que a gente aprendeu acerca do grupo que nós temos, o que eram postado lá? Aonde a gente estava indo buscar azeite, irmãos? Era azeite genuíno? E a outra pergunta é, será que nós não estamos demorando para ir buscar azeite para as nossas vidas? Sabe aquele negócio de eu vou buscar azeite e depois eu fico em casa um tempão, daqui a pouco eu busco mais um pouquinho, a pessoa é inconstante. Nós temos que estar buscando o azeite com frequência, nós temos que estar nos alimentando da palavra de Deus com frequência. Não podemos esquecer, irmãos, que esse azeite tem que ser puro, genuíno. Quantas pessoas buscando azeite em lugares, irmãos, onde o que prevalece é o amor ao dinheiro, onde o que prevalece, irmãos, são os próprios interesses. Então, irmãos, vigiemos, para que no dia que Ele voltar, nós estejamos com as nossas botijas cheias de azeite, que a lâmpada não esteja apagada em nossas vidas, que a palavra dele esteja em nós. Amém, irmãos? Outra passagem, irmãos, Mateus 24, 38, 44, diz assim, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado outro. 2 moendo no moinho, será levado uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Irmãos, no início ele falava comiam, bebiam. Lembra antes da gente adentrar o culto, o pastor falou que a gente orar para que o Senhor não volte no sábado e no inverno. Irmãos, vigiemos para quando o Senhor Jesus voltar, a gente não está em lugares onde o Senhor não se agrada. Às vezes a gente tem deixado de vir ao culto para ir atrás de um passeio, de uma diversão. E se o Senhor Jesus volta nessa hora, irmãos, a hora de cultuar é hora de cultuar. Você já imaginou se o Senhor Jesus voltar numa época festiva? Final de ano, carnaval, você já imaginou, irmãos? Quantas pessoas se deleitando. Então vigiemos, principalmente nós que estamos aprendendo do verdadeiro Evangelho. Não troque o que você tem aprendido por algo de nenhum valor.
Mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Outro versículo que eu separei para mostrar para os irmãos, Lucas 21, 34, 36. E olhar por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, aí ele fala, orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas estas coisas que hão de conhecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Mais uma vez ele fala, ó, vigiai, ó a ordem. Depois ele fala assim, todo tempo, orando. Então você vigia e ora para que a tua oração tenha respostas. Então, irmãos, ele é bem enfático em dizer que diante da vinda do Senhor Jesus nós temos que estar de pé. Isso eu me lembro da oportunidade que o pastor teve aqui, que ele falou que se tem alguém que está caído, a Bíblia fala, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então, irmãos, é tempo de despertar. Ele está voltando, irmãos. Olha quantas passagens têm o mesmo significado no final, mas ele fala em maneiras diferentes. Ele cita várias situações, mas ele fala assim, ó, vocês não vão saber nem a hora e nem o momento. Cita outra situação, vocês não vão saber nem a hora e nem o... Amém, irmãos? E eu separei uma passagem, irmãos, 2 Samuel 11, 1, 5. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele deitou-se com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Irmãos, vamos vigiar e nunca deixarmos de combater o bom combate nas nossas vidas. Porque enquanto Davi ia para as guerras, irmãos, ia para as batalhas, Deus era com ele. Mas quando ele deixou de guerrear, mandou outro em seu lugar, ele acabou caindo na tentação, irmãos. E todos conhecem qual foi a consequência dessa colheita na vida do rei Davi. Irmãos, nunca vamos desistir diante das batalhas de nossas vidas, irmãos. Existem pelejas que é nossa, ninguém tem que pelejar para nós, não. Nós não temos que colocar ninguém para ir na frente, não. São lutas particulares nossas, irmãos. Por isso nós nunca deixamos de fazer aquilo que está predestinado para as nossas vidas. O rei Davi, naquele momento, ele colheu o fruto da desobediência dele, porque ele teria que estar onde? Na batalha. Mas ele colocou um no lugar dele. No caso do rei Davi, ele caiu, mas ele caiu na tentação da carne. Às vezes, se nós não formos batalharmos, existem várias outras tentações que nós podemos cair, irmãos. O conselho é, nunca deixe de guerrear a guerra que é tua. Nunca deixe de pelejar a peleja que é tua. Não transfira para outra pessoa aquilo que é seu. Amém, irmãos? E eu faço algumas reflexões para entregar a palavra na noite de hoje. Vigia, irmão, antes de orar, para que a tua oração seja respondida. Porque de nada adianta orar sem vigiar. Vigia quanto ao que sai da nossa boca, porque a boca fala o que está cheio o coração. E a língua é um órgão, irmãos, que inflama todo o corpo.
Vigia os pensamentos, porque se nós colocarmos em prática, ele se torna realidade. E nem tudo que nós pensamos nós devemos praticar, falar. Vigia, porque o nosso adversário, irmãos, trabalha com o tempo, aguardando uma oportunidade para que Deus permita ele agir em nossas vidas. Vigia, porque os sinais da vinda estão se cumprindo. Vigia para que o amor não se esfrie, porque não existe evangelho sem amor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se acabou. Vigie para que o azeite, irmão, o entendimento, a palavra, nunca se acabe, a lâmpada nunca se apague nas suas vidas e na minha. Vigie os lugares onde temos frequentados, porque nós não sabemos o dia, a hora em que o Filho do Homem vai vir com toda a sua glória. Vigie para que diante das suas batalhas você as enfrente e não delegue a ninguém. Não deixe a batalha que é sua, irmão. E vigie para que não tenhamos a ingrata surpresa de naquele grande dia sabermos que perdemos a nossa salvação. E eu deixo 2 versículos e eu entrego a palavra. Apocalipse 3:3 diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. E eu finalizo em Marcos 13:37, que diz assim: e as coisas que vos digo, digo a todos, vigiai. Amém? Sim, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus só está apertando nosso calo um pouquinho, né? O tempo todo. Glória a Deus. A gente às vezes chega aqui e acha que a gente vai ouvir uma mensagem que Deus está querendo mudar a nossa situação terrena. Ele está pedindo para a gente o quê? Vigiar. Eu quero fazer pouquinhas ressalvas. Primeiro, ele lê um versículo que ele fala como nos tempos de quem? De Noé. Assim vai ser o quê? E ele também fez a ressalva que quantos foram salvos nos tempos de Noé? E está escrito, irmãos, que se ele não abreviar os dias, ninguém seria salvo. Ninguém. Aí eu te pergunto, dá uma olhada no tempo, tá voando ou não tá? Parece que ontem virou o ano de 2019 para 2020, nós já estamos virando 2020 para 2021, o Senhor já está abreviando os dias. E se ele não abreviar, ninguém seria salvo. E você sabe o que é o mais triste? Que Noé e a família dele entrou dentro da arca. E por que entrou? Porque a Bíblia diz que quem crê no Senhor Jesus será salvo ele e o quê? E a sua casa. Noé creu naquilo que o Senhor falou. E quando ele entrou, a Bíblia diz que todos nem perceberam que ele entrou. E você sabe o que Deus fez quando ele entrou? Fechou o quê? A porta. Aí a hora que caiu a ficha, era tarde do quê? Que estejamos então que vigilantes. Vigilantes. Ele leu 2 versículos, que eu quero juntar esses 2 versículos e deixar uma ordem para nós, tá? Porque o primeiro versículo ele diz foi: vigiai e orai, para que não entreis o quê? Mas ele também disse um outro, assim, que ele leu, está escrito assim, ó: sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, ele anda rugindo como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa o quê? Então a ordem é: sede sóbrio, vigiai e... Por que sede sóbrio, irmão? Quem não está sóbrio está embriagado. Quem está embriagado está sem direção. A Bíblia diz: não vos embriagueis de vinho, aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quem não está embriagado está cheio do Espírito Santo. E se ele está cheio do Espírito Santo, a botija dele está o quê? Cheia de azeite. Vai pegar desprevenidas virgens? Pega nada, está lá como uma prudente. Quem está cheio do Espírito Santo está cheio do quê? De esclarecer. Porque como é que eu vigio se eu não tenho esclarecimento? Eu vou vigiar em relação ao quê? Não tem jeito. Então primeiro eu tenho que estar sóbrio.
Segundo, vigilante. Aonde? Para a gente permanecer o quê? Sóbrio e orando. São necessárias 3 coisas. Por debaixo da sobriedade está o esclarecimento. Por detrás do esclarecimento está o entendimento da palavra. Por detrás da oração está a remissão. E por detrás da vigilância, irmãos, está a permanência. E a Bíblia fala que pela palavra e pela oração nós somos santificados. E o nosso Senhor vai vir buscar quem? Os seus santos. Para entender. Tá aí, reino contra reino e nação contra nação, já tá. Você vê a placa da igreja A brigando com a placa da igreja B. E as 2 placas tá tudo errado. Pode olhar, tá tudo errado, não tá na palavra. Você vê nação contra nação, você vê os reinos contra reinos. A iniquidade já está multiplicando, as redes sociais estão aí. A gente está fazendo um trabalho para mostrar para todo mundo, enxergar que Cristo tem que ser a pedra angular. O que é a pedra angular, irmãos? Olha no umbral de uma porta, aquela pedra que está no centro e no lugar mais alto da edificação, essa é a pedra angular. Se você arrancar ela dali, tudo desmorona. Aí a gente está pegando todos os sentidos e colocando, olha na visão, Cristo está na pedra angular. Se não tiver, os edificadores que edificaram aquele vídeo rejeitaram Cristo. E se rejeitou, perdeu o quê? O reino. Tu olha no áudio, na maneira de falar, você vê o verbo, você vê a palavra ou você vê uma palestra? E por detrás de um palestrante estão o quê? Cobrando. Vai lá, chama para tu ver se ele não vai cobrar. Mas quem é pregador, de graça ele recebe, de graça ele faz o quê? De graça ele dá, irmãos. Não tem comércio, não tem compra e venda. Então estão multiplicando a iniquidade, porque todo mundo cata aquilo, irmãos, e depois sai mandando para todo lado. Sai despachando. O que é isso daí? Multiplicar o que? A iniquidade. E nisso o amor só o quê? Esfriando, esfriando, esfriando. Por isso então, meus amados, sede sóbrio e vigiai e orai no nome do Senhor Jesus. Guarda algo. Qual que é o propósito de nós estarmos reunidos? E quem crê no Senhor Jesus receberá o que? Ou recebe o Espírito Santo. E o que começa a fluir de dentro dele? E água embriaga? Então só tem um jeito de eu não estar embriagado. Eu tenho que ver o Filho e crer. Ver o Filho e crer nele, vai estar sóbrio. Aí vigia aí. Não tem jeito, é o princípio, é a premissa de todas as coisas. É ver o Filho e crer.